E aí, pessoal, tudo bem? Mais um podcast e o convidado de hoje, pessoal, é uma pessoa muito especial, é o nosso professor de Química do Estelar, o melhor professor de Química. Não foi à toa que eu escolhi o senhor para ser nosso professor, né? Então, seja bem-vindo ao Estelar Cursos e ao nosso podcast. A gente vai conhecer um pouco mais aí os meandros aí dessa prova da UEMA, vai falar muito mais aí, um pouco mais dessa prova. Bom, pessoal, só tenho a agradecer ao convite do curso Estelar para que eu possa fazer parte também dessa equipe de professores que já conta, né, com dois monstros aí, Sim. né? E aí, para a gente fazer parte dessa equipe é muito gratificante. E estamos aqui para poder dar o nosso melhor e, se Deus quiser, favorecer a sua preparação para que você possa ter êxito aí na sua prova. Pois é, pessoal, esse podcast a gente vai falar muito sobre a prova da UEMA e especificamente da matéria de Química. E assim, uma pergunta que eu recebo muito, professor, eu sou um aluno que não sei nada, tô zerado na Química. Sim. Por onde eu devo começar? É uma pergunta muito interessante de ser feita, porque assim, nós sempre recebemos o aluno com diferentes níveis de preparação. E o importante é, todos vocês vão conseguir se preparar, desde que você se dedique. Existe uma coisa muito interessante na prova da UEMA. Aquelas questões, elas são suas, tá? Elas não são questões como a gente encontra no Enem, que são questões bem complicadas de você conseguir responder. Elas chegam no máximo ao nível intermediário. Então, o que o aluno tem que focar? Eu preciso levar todo o conteúdo até o nível intermediário, não desprezar nada. E por onde eu começo? Gente, você não pode começar pelo final ou pelo meio. Você precisa começar do início. Mas quando eu falo do início, não é, por exemplo, o início de Fisicoquímica. Ele não pode começar do início de Fisicoquímica. Ele precisa começar do início de Química Geral. Então você que está aqui com a gente, você que adquiriu o curso, não está com muita dificuldade em Química ou zerado em Química, precisa começar na Química Geral. Por que, Daniel, a Química Geral? Porque ela vai dar base para que ele possa construir todo o restante da Química. Então, como que um aluno, por exemplo, vai chegar na Química Orgânica sem saber a posição dos elementos na tabela? Ele não vai entender por que aquele carbono faz 4 ligações, mas quando ele olha um O fazendo 2 ou um N fazendo 3, ele passa a ter dificuldade de interpretação. Então, como a pergunta é, onde eu devo começar? Lá pelo início de Química Geral. E é exatamente isso, a maior dificuldade dos alunos que querem estudar de forma independente, né, pela internet, tem muito conteúdo bom aqui no YouTube e gratuito, porém bagunçado, desorganizado, que muitas vezes o aluno quer começar por aqui e depois vai para outro local, não acha uma questão no estilo da prova da UEMA, né, do estilo que a UEMA pede, e acaba se desorganizando total. E como organizar isso? Só lembrando que o nosso curso faz isso totalmente aí, já está tudo estruturado para você que adquiriu o nosso curso. Mas como organizar, né? Como organizar de forma estruturar esse estudo do aluno? Como é que esse aluno vai se planejar para conseguir um estudo efetivo para essa prova da UEMA? Bom, esse estudo ele é muito relativo. Ele vai muito da organização da própria vida desse aluno. Então, às vezes, aquele aluno ele não consegue, por exemplo, estudar durante o dia, para ele estudar durante a noite. Então, ele vai se organizar para isso. Mas o importante é que ele crie um cronograma de estudo para ele. Qual é o maior problema hoje que os alunos relatam para a gente sobre estudar de uma forma virtual? Não ter esse controle. Então, a primeira providência sua é criar um cronograma de estudo. Se você tiver um cronograma de estudo e destinar aquele tempo para que ele estude ou matemática, ou física, ou química, para que ele tenha essa organização de fazer o conteúdo avançar. Então, como que ele verifica o conteúdo avançando? Se organizando em questões de horário. Monte um cronograma. Inclusive, pessoal, nós temos monitorias individualizadas aqui no Estelar.
Para você que não tem, né, aquela organização, você que não tem aquela disciplina, nós temos monitores que vai estar ali estudando junto com você, exatamente. Nós temos aí monitores que vão estar planejando seu cronograma de estudo, lhe cobrando, fazendo as questões que você não souber, né? Isso é um pacote que nós temos que são monitorias individualizadas aqui no Estelar. Então, se você quiser saber mais, basta você falar no nosso WhatsApp que nós vamos deixar aqui nesse vídeo. Professor, nós estávamos falando sobre cronograma de estudo, né? Sim. E é muito importante isso que o senhor falou sobre a organização. Primeira coisa que a gente faz antes de organizar a nossa semana é fazer esse planejamento, né? Mas no planejamento as pessoas têm dúvidas quantas horas por dia estudar, quantas vezes na semana colocar a química, qual seria o ideal para que a gente relembre os assuntos. O que o senhor acha, como seria a melhor forma de planejar esse cronograma? Quantas vezes por semana a gente colocaria a química nesse cronograma? Eu acho isso uma pergunta interessante e é muito comum o aluno me perguntar isso. Quantas horas de estudo ele deve ter, né? É muito comum os alunos de medicina chegarem, Daniel, quantas horas tem que estudar? Pessoal, quantidade não é qualidade. Então, às vezes, você tem um aluno que ele acaba absorvendo uma quantidade ou um conteúdo bem maior em um menor intervalo de tempo e desenvolvendo melhor a disciplina dele. E onde é que tá o X da questão bem aí? É você, principalmente aqui que a gente faz muito exercício, variar as questões que você trabalha. Porque ali você vai ganhar raciocínios diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer uma questão de distribuição eletrônica. Aí a questão é só para você fazer a distribuição. Na segunda questão, você já tem que distribuir com mais alguma coisa. Porque aí você vai atrelando novos raciocínios para aquela questão e você vai desenvolvendo. Quando você achar algo parecido, você vai fazer com facilidade. Então não adianta nada tu estar montando 2x menos 4 igual a 0 e na outra questão que você vai fazer é o mesmo conteúdo, o mesmo raciocínio. Você não desenvolve. Você passa muito tempo com a mesma coisa e desenvolve pouco. Então, o importante é ter qualidade no seu estudo, não quantidade. E aí, se você tem qualidade, você tem tempo para estudar uma quantidade maior de disciplinas. Então, por exemplo, Daniel, quantas horas eu devo estudar de química por dia? Como eu estou lhe falando, vai depender muito da qualidade que você conseguiu absorver no teu estudo. Então, a importância dessa monitoria para que você possa justamente pontuar isso. Porque se ele pontuou para o monitor que ele estudou determinada disciplina, mas ele ainda está com mais dificuldade, ele consegue dosar um pouco mais sobre aquilo. Então, a questão de a quantidade de horas que ele vai destinar para estudar química está muito relacionado a isso. Mas no mínimo ali você precisa ter 3 momentos por semana para que você possa ir desenvolvendo legal. E esses 3 momentos vai depender da tua qualidade de estudo, tá certo? Isso que o professor Daniel falou cabe muito naquela pergunta que muitos fazem, né? Se eu trabalho, será que eu consigo passar no CFO? Será que eu consigo passar em medicina? Porque quantidade de horas estudadas não significa qualidade. Tem alunos que tem aí 8 horas de estudo, mas passam metade desses horários só procrastinando. Às vezes aquele aluno tem muito tempo durante a semana, às vezes ele tem muito tempo, mas perde tempo fazendo nada, pensando besteira, desfocado, porque ele tem muito tempo disponível. Já aquela outra pessoa que trabalha, ela só tem 2, 3 horas por dia, ela vai canalizar todas as energias, a concentração dela naquelas atividades, naquelas questões, e ela consegue avançar muito mais que aquela pessoa que tem mais tempo. Que é justamente isso, qualidade de estudo, colocar estudo ativo. E isso tem muito lá no Estelar, que a gente, nas questões aí do nosso curso de Química, nós colocamos várias questões de químicas de formas variadas, né, para o aluno saber como é o estilo daquela prova. E isso que o professor falou, muito importante, fazer muitas questões. Isso é estudo ativo, fazer questões. Porque quando você faz muitas questões, né, professor, quando a gente pega uma prova, automaticamente já vai lembrar de uma questão que a gente já fez anteriormente. E a gente vai responder muito mais rápido, a gente vai já lembrar e já vai ganhar tempo. Ainda mais para essa prova da UEMA agora que colocou aí uma redação e 60 questões. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, ele dizia que dentro de uma prova vestibular, você só vai fazer uma questão muito, muito difícil se você tiver feito algo parecido. Porque às vezes, o que acontece?
Às vezes a gente pega uma questão e não sabe nem como começar aquela questão. Quando tu tá em casa, tu gasta um pacote de creme cracker, uma Coca-Cola de 2 litros, com aquela questão tu tem tempo, né? Mas na prova tu não tem. E aí, quando tu começa a tentar fazer aquela questão que tu nunca fez nada parecido, não consegue desenvolver o raciocínio, tu já pensa em que eu não vou conseguir, por exemplo, terminar minha redação. Então esse é um problema. É um problema. Então é importante trabalhar o maior número de raciocínios diferentes justamente para acontecer isso. Chegou no dia da prova, já fiz algo parecido. Tu vai ter facilidade de fazer a prova. Imagina tu pegar 5 questões de química que nunca fez nada parecido com aquilo. Vai ser difícil resolver. Professor, uma pergunta que sempre me fazem, né? Quais são aqueles assuntos que mais caem na prova da UEMA? Aqueles assuntos que sempre estão, que o aluno não pode deixar de estudar? Eu acho que essa aí é a pergunta mais comum de nós ouvirmos em todos os momentos quando o aluno entra. O que eu tenho que estudar? Pessoal, olha só, que fique bem claro para todo mundo. Quando nós orientamos os conteúdos, nós estamos falando em tendência. Nós não estamos falando em certeza. Porque não foi eu que fiz a prova. Se eu que fizesse a prova, eu dizia, vai certeza que vai cair uma questão de tabela. Então eu não posso chegar e dizer, certeza que vai cair isso. Mas por que eu posso falar em tendência? Porque eu conheço e acompanho todas as provas da UEMA. Então, por acompanhar as provas da UEMA, a gente sempre tenta construir um padrão. Às vezes, na maioria das vezes, é seguido. Ou outras não, foge uma ou outra questão daquilo ali. Certo? Então, o que a gente sempre orienta os alunos? Pessoal, é muito comum que a prova da UEMA sempre entregue para você 2 questões de química geral. É extremamente comum. E é muito comum também que essas questões sejam do início. Então, se você pegar as últimas provas da UEMA, você tem aí uma sequência de mais de 8 ou 10 anos, Luiz. Você trazendo questões de tabela periódica para baixo, sempre tem uma ou 2. Eu vou puxar um pouquinho mais de ligação para baixo, sempre tem uma ou 2. Esse ano, na prova de 2023, fugiu essa tendência. Mas eu posso falar em tendência porque eu estou falando em 10 anos ou mais de sempre ter uma questão de início. Entendeu? Então, a química geral ela sempre vai ser muito explorada. Outra coisa, se você pegar as últimas provas, você vai ver que não é comum você ter repetição de conteúdos, tá? Mas na etapa de 2023 eles repetiram a estequiometria que caiu em 2022. Então assim, como eu estou falando, mas isso é um ponto fora da curva, não é a prova toda. Não é a prova toda. Então, química geral sempre é o peso maior. Daniel, físico-química e orgânica. Físico-química e orgânica é o seguinte. Tem ano que não tem físico-química na prova. Tem ano que não tem orgânica na prova. E tem ano que tem as 2. Mas você nunca vai ver sem química geral. Química geral sempre tem questão. Tá certo? Então, por exemplo, esse ano nós tivemos aí uma de orgânica, que era só para você reconhecer, né? Que era uma base de Lewis. Então, nós temos essa tendência bem aí. Então, 2 de geral é muito comum. E físico-química e orgânica fica nesse joguinho, tá? A orgânica, eles sempre cobram muito a parte inicial. Eles sempre cobram muito a parte inicial. Identificar cadeias, fazer classificação de função orgânica, isso é extremamente básico. O aluno tem que olhar para aquilo e dizer, isso aqui é um álcool, isso aqui é um aldeído. Ele tem que saber fazer isso. E em 2023 colocaram para identificar o caráter. Será um caráter básico, ácido, que entrou nessa parte aí da amina. Então a tendência da prova, ela basicamente segue esse princípio. Entendi. E a UEMA, ela tem essa tendência, né, de repetir as questões. Isso a gente percebe até em outras matérias também, né? Em matemática e física, ela tem uma escolha. Eles gostam mais de colocar determinados assuntos. Às vezes diferente do Enem, que às vezes é muito mais aleatório. Não sei se eu tô certo ou não. Tá. É porque a prova da UEMA, os conteúdos, eles podem acabar se chocando com mais facilidade aqui no Enem por conta do número reduzido deles. Então a gente não tem, por exemplo, alguns conteúdos fundamentais no Enem que tem na UEMA. Então, por exemplo, você não encontra polímeros na UEMA, não está no programa da UEMA.
E tem gente estudando polímeros. Perdendo tempo para quem quer fazer isso. Você não encontra radioatividade na UEMA, propriedade coligativa na UEMA, que são assuntos recorrentes no Enem. Então existe uma diferença. É por isso que é tão importante a pessoa ter um direcionamento estratégico porque ela quer. Né? Aqui no curso, né, no curso do Exatas 12 Máximos, que agora terá Química, né, vai ser anexado a Química para quem adquiriu o Exatas 12 Máximos, terá esse direcionamento para a sua prova, para exatamente o que você quer ser aprovado. Professor, e pensando nesse modelo de UEMA, qual outra prova de outro vestibular que mais se parece, ou quais outras provas de outros vestibulares que mais se parece com esse modelo de prova da UEMA? Pessoal, você que está se preparando para a UEMA e você quer algo parecido, bem próximo, você vai pegar duas provas, a gente sempre indica essas duas provas, que é a prova da UERJ e a prova da Estadual do Ceará. Essas duas provas você precisa ter o acompanhamento, utilizar essas provas também na sua preparação, tá certo? Inclusive, por exemplo, quando tinha a discursiva, né, as provas de segunda etapa, na UEMA, para fazer a preparação dos alunos de medicina, eu sempre usava o ERJ segunda etapa. E as questões são muito boas. E são questões no nível que você vai encontrar na prova da UEMA. Não é nada tipo assim, absurdo, como o aluno vai pegar alguma coisa da FUVEST, algo extremamente complexo, que ele não vai usar nada naquilo ali. Então não adianta ele estar querendo fazer uma preparação, estou falando por química, né? Não posso pontuar outra matéria, não adianta nada ele querer fazer uma preparação com uma prova do ITA debaixo do braço. Pô. Não faz sentido, entendeu? Você vai encontrar questões assim extremamente diferentes do que você tem numa prova de UEMA. Então, o ERJ e o Estadual do Ceará devem fazer parte da sua preparação. Professor, o senhor falou algumas matérias agora há pouco que não estão previstas no edital, né? Nos conteúdos da UEMA. Cita outros assuntos que não estão nesse edital, né, da UEMA, né? Não está na previsto cair, mas está no Enem. Até para o pessoal não perder esse tempo, né? Não saber que esses assuntos não caem. A importância dos conteúdos em si são dos conteúdos bem recorrentes, que a gente percebe um peso muito grande a nível de Enem, mas que não estão na UEMA. E por que eu pontuei radioatividade, propriedades coligativas e a parte de polímeros? Porque são assuntos que nós damos muita ênfase a nível de Enem. Cai muito, né? Porque dá para relacionar com muitas outras coisas do nosso dia a dia. Porque cai muito. Então, você vai encontrar com muita frequência a radioatividade. Todo mundo cai radioatividade na prova do Enem. É uma coisa batida, né? São aqueles assuntos que você vai estudar e você tem uma chance muito grande de encontrá-los. Mas você não vai encontrar lá porque não está no programa. Por isso que eu acho extremamente importante você fazer o seguinte: estude com o programa. Pega o programa bem aqui, vai fazer a primeira aula, vai. Essa aula é sobre o quê? Sobre tabela periódica? Grifa. Destaca aquilo ali. Você vai perceber tudo que você já estudou até o final da sua preparação e o que ainda falta. Não faz sentido você abrir um livro ou abrir uma videoaula de um assunto que não vai servir para você. Então, às vezes, por exemplo, eu estou dando aula no cursinho, nas turmas presenciais, eu sempre pontuo: isso aqui é foco EMA, isso aqui é foco Enem. Até aqui é o teu limite a nível de UEMA. Agora vamos lá intensificar para poder pegar o Enem. E aí, quando chega nesses conteúdos importantes, eu digo: olha, gente, é o seguinte, pessoal da UEMA, isso aqui não está no programa. Entendeu? Então, é importante conhecer o programa. Eu, como professor, que estou responsável pela tua preparação, eu não posso te orientar errado. Pô. Eu não posso, por exemplo, fazer você estudar um conteúdo que ele não está no programa. Então, é importante que você tenha o programa com você. Tá certo? Então você vai estudar, vai lá grifando, vai grifando. Aí você vai ver o que está faltando. E você vai ver como tua preparação vai evoluindo. Porque à medida que tu estuda aquele assunto e tu vai riscando ele, você vai tendo noção que você está tendo um adiantamento na sua teoria. Bacana. Professor, nos últimos anos, né, analisando desde o início, a UEMA sempre teve duas etapas, né? A primeira etapa objetiva e a segunda etapa a discursiva, né? Para quem vai fazer medicina, química e biologia, né? E nos últimos vestibulares,
não teve segunda etapa devido à pandemia, né? Com a pandemia, eles uniram em uma etapa única 60 questões de objetivas mais a redação, ou seja, ficou só em um dia, evitar aglomeração. Esse ano, inclusive, foi cogitado que voltaria ao modelo normal, com 2 etapas, mas cancelaram devido ao aumento do número de casos. Agora a gente não sabe como vai ficar para o próximo. Ainda não foi batido o martelo que se realmente acabou ou não esse modelo. Pensando nisso, baseado nas provas anteriormente, né, antes da pandemia, como é que era essa prova de segunda etapa? Como é que essa prova de segunda, como é que a gente responderia essas questões? Como é que a UEMA corrige? O que que ela dá mais ponto? Como é que a gente deve escrever? Se é colocando item por item, marcação? Como é que é feita essa correção? Como é que eles querem? Bom, pessoal, a orientação para questões discursivas é extremamente simples. Faz só o que ele te pede. Por exemplo, o aluno ele vai encontrar uma questão e essa questão pergunta para ele apenas qual é a família daquele elemento. E aí o que ele faz? Para poder incrementar aquela resposta dele, ele começa a trazer coisas que estão completamente fora do que está sendo pedido. E com isso ele pode fazer o quê? Usar alguns termos ou comentários errados, né, que vai fazer com que ele acaba perdendo aquela questão. Então, quando você vai fazer uma prova discursiva, é extremamente importante que você seja extremamente específico no que está sendo pedido. Se ele pediu qual é a cor desse microfone, pronto, você vai colocar só a cor daquele microfone. Você não vai inventar nada. Então esse é o maior problema dos nossos alunos. Nós já tivemos alunos, porque assim, gente, quando você fala de medicina e CFO, você está falando de uma outra realidade de prova. Por quê? Por causa da concorrência. Entendeu? Então, a concorrência, ela não te dá o luxo de você perder uma questão fácil. Aquilo faz muita diferença. É diferente, por exemplo, você fazer química. Eu quero fazer química na UEMA. Não estou desmerecendo meu curso. Mas você pode se dar o luxo de perder algumas questões e mesmo assim passar. Agora, a medicina e o próprio CFO, você não vai encontrar isso. Tá? Um exemplo. Então, décimos que você perde nessa prova vai fazer você ir embora e ter mais um ano de preparação. Então não faz sentido. Você tem que ser simples e objetivo no que ele está te pedindo. Porque uma pequena pontuação que você perde, alguém pode passar de você. O professor falou algo importante, né? Essa questão de os cursos de medicina e CFO são ganhos nos detalhes, né? E a química é extremamente importante nesse sentido, porque você não pode errar. A pessoa que vai fazer para medicina, ela não vai errar essas questões. Então, quando você erra uma questão, você acaba perdendo aquela oportunidade. São questões que você não pode deixar porque o aluno não vai errar. E professor, falando disso, eu queria entender o que o senhor vê de diferente naquele aluno que passa em medicina, em CFO. O que ele tem de diferente? O senhor já conhece vários alunos que já passaram. O que ele faz de diferente que o senhor observa aí? O que a gente observa? O aluno que passa para a medicina, ele é um aluno que ele não está se preparando para o UEMA. Ele é um aluno que está se preparando para o Enem. Então ele já vem com um nível de preparação muito mais alto. E isso se reflete no número de acertos. Eu não sei dizer qual foi agora a média desse último ano, não sei se está por dentro dessas médias, mas a gente percebe que as médias de quem faz para medicina são maiores do que a média de quem faz para CFO. Então isso se traduz por que a gente observa essa diferença? Nível de preparação. Então, por exemplo, um aluno que está se preparando para uma prova de Enem, ele está com conteúdo muito mais esticado do que um aluno que está a nível de UEMA. Entendeu? E isso faz com que ele acabe pegando aquelas questões, tendo mais facilidade de responder. É só você pegar as médias, o primeiro lugar de medicina e o primeiro lugar do CFO, você vai ver que existe sempre uma diferença. Entendi. E analisando essas últimas provas, o que o senhor avaliou? A UEMA, ela manteve o mesmo ritmo de prova em termos de dificuldade? Ou ela manteve o mesmo nível ou não? Teve um aumento? Olha, os 3 últimos anos para cá, nós estamos tendo sempre um aumento no nível da prova. Antigamente nós tínhamos prova da UEMA que você olhava e disse, não acredito que ele te perguntou isso. Nós não tivemos nem, há tempos que nós não temos mais questões que você olha assim, não acredito que ele perguntou isso.
Entendeu? Tinha questão, por exemplo, isso, que o cara trazia um recipiente, água e óleo, e perguntava que mistura era aquela. Pô, uma mistura heterogênea. Será que você não vai saber que é uma mistura heterogênea? Então, e isso não era só uma questão, era boa parte das questões da prova. Era aquelas questões que tu olhava e disse, não acredito que é isso. Entendeu? Coisa que não existe a nível de Enem. Sim. Mas as questões foram evoluindo. O nível da prova foi evoluindo. Então nós já tivemos, nos últimos 2 anos, 2 questões de estequiometria. Ano passado, uma questão de estequiometria, que se você não balanceasse, você tinha perdido. Inclusive tem até uma orelha minha que quase perde essa questão. Foi. O nome dela é Francília, não sei se tu conhece. Conheço. Francília disse, rapaz, quase que eu perco essa questão. Porque eu me lembrei, ficou alguma coisa no meu ouvido assim, ouvindo tua voz, dizendo assim, não esquece de balancear essa equação. Pessoal, toda questão que tem uma equação tem que verificar balanceamento. Isso aí no nosso curso aqui, sobre balanceamento de equações, sobre estequiometria, tu vai ouvir eu falar direto, vai enjoar, mas vai servir para você. Então, quem não balanceou a equação dessa última prova, perdeu a questão. Então, assim, a prova ela está evoluindo, ela não está mais uma prova que, por exemplo, eu não sei nada de química, eu vou fazer 3 de química, 4. Tinha aluno que eu sabia nada, estava fechando a prova, isso não existe mais. Daniel, então tu está me dizendo que essa última prova veio difícil. Não estou te dizendo que ela veio difícil, ela veio diferente do que estava vindo. Nenhuma questão da última prova estava difícil. Todas estavam de nível intermediário para básico, certo? Nós tivemos questões básicas, mas nós tivemos boa parte das questões intermediárias. Essa questão do balanceamento é uma questão intermediária. Ela não era difícil. Você só tinha que verificar o balanceamento. Difícil se ela te desse um reagente limitante, rendimento, pureza, como a gente conta no Enem. Ele já te dá um rendimento e uma determinada massa, ou seja, gera um grau de dificuldade ali bem maior. Então é uma questão de estequiometria que exigia um pouco mais de você. Daniel, mas as questões estavam difíceis. Como? Ele colocou 2 questões que ele fala de amina. Então ele deixa bem claro, bem ali para você que ele está falando de uma amina. Nós sabemos. Tu não sabe? Assiste as nossas aulas aqui do curso. Que as aminas têm caráter básico. Então se elas têm caráter básico, elas naturalmente podem ser neutralizadas por ácidos. Então, o aluno que sabia que a amina tem característica alcalina, tem característica básica, ele ia responder 2 questões da prova. Porque uma questão era só, ele dava a estrutura para dizer, não, tem caráter básico, é uma base de Lewis. E outra era para você identificar a neutralização, quem você utilizar para neutralizar, tá certo? Então, tínhamos questões, como eu estou te falando, nesses níveis, mas nada que você possa pontuar como difícil. Difícil não tá. Entendi. E qual o assunto, né, que os alunos têm mais dificuldade, que o senhor percebe? Olha, depois da pandemia, nós estamos atravessando um problema muito grande, que é a questão da base. Então, o aluno está chegando sem base, e isso reflete em tudo. Antigamente, você tinha alguns assuntos que a gente pontuava e dizia, isso aqui é difícil. O aluno tem dificuldade de fazer isso aqui. Mas hoje a gente percebe que aqueles assuntos mais fáceis estão dando trabalho. Por quê? Porque o problema da pandemia atrapalhou muito. Então os alunos tiveram muita dificuldade de construção naquela base. Tá? Então assim, um aluno, uma coisa básica que eu vou te falar aqui para química, gente. Você precisa saber tabela periódica. Você quer passar, você tem que fazer as 5 de química. E você só pode fazer as 5 de química se você conhecer a tabela. Você precisa de tabela periódica. A tabela periódica ela vai ser base para esse aluno para tudo. Não tem como. O aluno que não sabe tabela periódica, ele é como se ele não soubesse as 4 operações básicas da matemática. É impossível você se desenvolver na química sem conhecer onde os elementos se encontram na tabela. Você vai ver isso aí nos nossos vídeos. Se você estiver assistindo um vídeo aqui da gente e você está com dificuldade de entender por que ali eu coloquei 2 ligações, volta para o vídeo de tabela. Porque o problema está na tabela. Não avança o conteúdo se você não souber onde os elementos estão. Como é que um aluno quer fazer uma ligação química se ele não sabe quantos elétrons aquele elemento tem na camada de valência? Isso é a família dele. Entendeu? Então, o maior problema hoje que eu estou vendo é tabela periódica.
Se o aluno souber a tabela periódica, ele consegue desenvolver a química dele. Se você não conseguir aprender a tabela, onde os elementos... Eu preciso que você saiba... Eu não, você, né? Você precisa saber onde os elementos se encontram para que você possa desenvolver os outros conteúdos, senão tu não avança não. Que é justamente a base, né? É a base. E assim, e um aluno que está assistindo agora esse podcast, que está iniciando no ensino médio, qual o conselho que tu daria para ele, né? Está iniciando agora, quer começar da forma correta, não quer ter esse problema aqui lá na frente, né? De chegar, terminar o ensino médio e não ter todo esse conhecimento. Qual o conselho daria para ele? Se você está terminando o terceiro ano, quarto bimestre, está com um pouquinho de dificuldade em química, não sabe tabela, volta para estudar a tabela. A tabela é o coração. Saber onde o elemento se encontra, ele reflete em tudo. Vou fazer uma explicação bem simples aqui para você que está estudando química entender. Você vai chegar e vai dizer o seguinte, na água tem ligações de hidrogênio. Alguns chamam de ponte de hidrogênio, né? Já deve ter ouvido falar. Não tem uma correta ligação de hidrogênio, mas não vamos entrar nessa discussão aqui. Ligações de hidrogênio. É muito fácil você reproduzir que na água tem ligação de hidrogênio. Ou então, dizer o seguinte, a água é polar. Mas entender por que a água é polar é outra história. E gente, a carga de conteúdo para dizer que ali tem uma ligação de hidrogênio é muito alta. Por exemplo, como que eu vou definir que a água tem ligação de hidrogênio? Definindo a polaridade dela. Eu só posso dizer que ali tem ligação de hidrogênio se eu souber que essa molécula de água é polar. Mas como é que eu vou saber que ela é polar? Eu primeiro tenho que fazer o quê? Organizar a molécula para ver os pares eletrônicos. Como é que eu vou organizar? Fazendo a ligação desses elementos. Mas como é que eu vou fazer a ligação? Sabendo onde os elementos se encontram na tabela. Percebe o leque que tá tudo isso aqui está se encaixando? Então, o aluno que não sabe a tabela periódica, ele não consegue fazer uma ligação química, ele não consegue montar molécula, não consegue organizar ela. Sem organizar, ele não acha polaridade. E sem achar polaridade, ele jamais vai identificar que tipo de força intermolecular tem ali. Então, ele perdeu todo o primeiro ano porque ele foi ruim em tabela. Então, esse aluno, né? Esse aluno que vai fazer uma questão e não entende nada, não sabe nem por onde começar a química, provavelmente ele tá com a base péssima. Ele tá com essa base péssima. E você, aluno aí que está saindo do nono ano, indo para o ensino médio, tem que já entender isso, colocar na sua cabeça que você tem que iniciar bem, com o pé direito no ensino médio e já começar a dar uma importância enorme para esses assuntos. Senão você vai ter uma dificuldade imensa lá na frente. Você que sonha em passar em medicina, passar no CFO, em cursos que exigem uma pontuação bem maior, você não pode errar nisso. Então, às vezes, eu vejo muitos jovens aí, nas escolas, né, que eu trabalho, eles acham que a vida é muito fácil, que vai ser muito tranquilo, que eles vão passar muito facilmente no vestibular. E não é difícil, é muito difícil. E eu costumo sempre falar isso, que não é fácil, eles têm que estar preparados. Porque quando eles saírem da escola, eles vão receber alunos bons de várias outras escolas. E ali é uma competição com todos. Então, eles têm que estar preparados. Então, e é importante a gente pontuar isso para que eles percebam a importância desse conhecimento, já chegar com a responsabilidade, né, no ensino médio, de entender que aqueles assuntos são importantes e ele precisa dar atenção para aquilo. Se fosse fácil ser médico, ser oficial do Corpo de Bombeiro, todo mundo seria. Entendeu? Todo mundo seria. A gente percebe hoje o aluno, por exemplo, ele pulando etapas. O aluno ele quer ser um cirurgião, ele não é nem médico ainda. O aluno não é médico e não está estudando para ser médico. Então são etapas que ele está pulando. Se você, olha só gente, na vida você vai ter que fazer algumas escolhas. Às vezes essas escolhas elas demoram a aparecer. Às vezes elas surgem bem mais rápido para algumas pessoas, né? Quando você fala de estudo, estudar não é fácil. Estudar não é fácil, mas estudar é extremamente necessário. Então, se você tem um sonho e esse sonho está atrelado a uma aprovação em um vestibular em um curso concorrido, se não tiver dedicação, você não vai passar, você vai só perder tempo, porque é difícil. A concorrência é muito grande, entendeu? Você, se fizer por onde, vai conseguir, mas não pule etapas. Quer passar para o CFO?
Quer passar para medicina? Se dedique. Senão você não tem condições de passar. Por quê? Porque tem muita gente que está se dedicando. Se fosse fácil, todo mundo seria. E é uma guerra contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Contra a vontade de querer fazer outra coisa, de querer, às vezes, se divertir. E muitas vezes a pessoa tem que abdicar Sim. de muitos momentos por algo maior, por algo que ele quer alcançar. Então, todos vocês aí que estão assistindo, você tem condição sim de passar. Você vai conseguir. Agora, exige um nível de estudos para aquilo. É algo que você não conquista da noite para o dia, é algo que todos os dias é construído. Todo dia você tem que aprender algo a mais. E todo dia você vai ter vontade de parar, de desistir. Mas se você permanecer ao longo de meses, anos, com certeza você vai ter uma base muito sólida para alcançar esse teu objetivo. Eu tinha um aluno que passou esse ano agora, no ano passado, 2022, para o CFO PM. Ele era soldado da polícia e ele tinha uma padaria. Imagina trabalhar com essa parte de padaria. Tem que acordar muito cedo. Então era aí 3 da manhã, 3h30 da manhã, ele estava acordando para começar a fazer as coisas dele. E aí de manhã ele trabalhava na padaria, à tarde ele tirava o expediente dele no quartel, né? Ele trabalhava à tarde no quartel. E isso todos os dias. E à noite, quando ele saía, ele ia para um cursinho estudar. Então assim, essa pessoa teve dificuldade na vida? Teve. Eu tô só te dando um exemplo que eu conheço. Mas você aí tem exemplo de pessoas que já venceram na vida com um grau de dificuldade maior do que outras. Agora, entenda uma coisa. Se ele não tivesse se dedicado, ele não teria passado. Ele estaria continuando a fazer a mesma coisa. Então, tem que ter dedicação. Olha ao teu redor. Se essa pessoa ao teu redor conseguiu, você também consegue. Agora, você tem que se dedicar. Exatamente. Pessoal, queria agradecer aqui mais uma vez ao professor. Tamo junto. Estamos juntos nesse curso, né? E se você quiser saber mais detalhes sobre o curso de Química promovido aí pelo Estelar Curso, que está anexado ao curso Exatas 12 Máximos, é só você entrar em contato no WhatsApp que vai estar aqui no link da descrição ou no link da descrição. Então, até mais, até a próxima.